Leitura do livro Liderança com Propósito, capítulo 10. Como os líderes mantêm o sucesso. O muro ficou pronto no 25º dia de Eleur, em 52 dias. Parabéns, Neemias, você conseguiu, você terminou a obra. Fez o que tinha que fazer. Não é o que dá vontade de dizer depois de ler esse versículo? Agora, Neemias, descanse. Você trabalhou duro, você merece umas férias. Você já chegou a algum ponto importante dentro de um projeto? Respirou fundo de satisfação e depois sentiu que um pensamento o fazia voltar à realidade como se fosse uma bofetada? E agora, o quê? Se a reconstrução dos muros fosse um grande jogo de ligas de futebol, a resposta seria: agora eu fico com a taça de campeão. No entanto, a verdade é que seu trabalho só está na metade. A forma pela qual nós comportamos diante da vitória fala muito sobre nós, fala do nosso caráter e do nosso sistema de valores. Um dos momentos mais perigosos na vida é quando você alcança uma meta. O que acontece quando você obtém o que havia proposto fazer e não tem nenhuma outra meta para seguir? Agora sim você está com um problema. O sucesso destrói muitas pessoas, tornando-nos cômodos, satisfeitos e inúteis. Todo o impulso que conseguimos ter para grande projeto acabou. Eu tenho visto isso acontecer uma e outras vezes. No momento em que termino um edifício, as pessoas lançam um suspiro coletivo de alívio e gritam: chegamos, estamos na terra prometida! E param de crescer. Pense agora em pessoas que você conhece, ou da sua parte conhece alguém que conseguiu algum grande sucesso cedo na vida. Com frequência, ao invés de se manterem motivados dentro do caminho da vitória, o que fazem é parar. Sentem-se satisfeitos, acomodam-se, nunca dão um passo a mais. Isso pode acontecer a qualquer um de nós. Se nós descuidarmos, podemos perder o que nos custou tanto trabalho. O que um líder pode fazer para manter o seu sucesso? Neemias tem algumas sugestões para nós. Neste capítulo, veremos como se assegurou de que suas conquistas durariam. O capítulo 7 é a linha divisória dentro do livro de Neemias. A primeira fase de sua vida foi a etapa da construção. A segunda fase foi o período da consolidação. Nos 6 primeiros capítulos, lemos a respeito da reconstrução dos muros. Os capítulos de 7 e 12 descrevem a consolidação da cidade. São duas fases muito diferentes. Na sua vida, Neemias passou de copeiro do rei a governador de Judá. Agora acabou o grande esforço para levantar os muros e seu papel muda de novo. Agora tem de usar um conjunto diferente de habilidades como líder. Não fazer a transição entre construir e manter a principal razão pela qual os negócios quebram. As igrejas não crescem e as organizações fracassam. O problema da transição é este: os líderes não sabem crescer com a organização, não têm as habilidades necessárias para a próxima fase. Como consequência, enforcam a igreja ou o negócio no momento que começam. Se os líderes não adotam a nova habilidade que fazem falta para manter o seu êxito, o que levantaram morrerá. 2 tipos de líderes. Existem 2 tipos distintos de líderes. O tipo 1 eu chamo de catalisador. O catalisador é o que põe em movimento um projeto. O tipo 2 é o consolidador. Estes são os que mantêm o projeto em movimento, uma vez levantado. O tipo 1 é o idealizador e o tipo 2 é o executor. Os consolidadores desenvolvem o que os idealizadores projetaram. O tipo 1 é o motivador e o tipo 2 é o administrador. O tipo 2 sabe fazer com que, uma vez estabelecido o projeto levantado pelo tipo 1, funcione sem problemas. O tipo 1 é o empreendedor. Geralmente começa algo por ele mesmo. No entanto, à medida que a organização cresce, o empreendedor deve converter-se no executivo. Os executivos trabalham por meio de outros. Sabem que não podem manter sozinho o que fizeram andar.
Há dois tipos claramente distintos de habilidades na liderança. Ambos são necessários na igreja, na família, no governo e nos negócios. Para começar, é necessário o catalisador do tipo 1, o idealizador, motivador, empreendedor. Mais tarde, na fase de consolidação, são necessários os administradores e os desenvolvedores do tipo 2, pessoas que sabem administrar ou levar adiante a operação diária. Paulo é um bom exemplo de líder do tipo 1. Era um pioneiro, um homem em movimento que nunca ficava muito tempo no mesmo lugar. Fazia andar algo e dizia: agora você toma conta. Deixava Timóteo, Tito, Epafrodito ou algum outro administrador responsável pela manutenção diária do que ele havia começado. Paulo era um líder do tipo 1. Contrapartida, Timóteo, Tito e Epafrodito eram um líder do tipo 2. A Bíblia diz a razão de tê-los deixado em Creta. Foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse o presbítero em cada cidade, como eu instruí. Outras versões dizem: por esta causa te deixei em Creta, para que corrigissem o deficiente e estabelecessem anciões em cada cidade, assim como eu te mandei, para que pusessem em boa ordem o que ainda resta. O líder sábio conhece seus pontos fortes e seus pontos fracos e compensa por meio de uma equipe de trabalho. É muito raro encontrar um líder que seja catalisador e consolidador ao mesmo tempo. Quando encontramos, geralmente está entre os milionários. São as pessoas que manejam os maiores negócios. Trata-se de personalidades dinâmicas que também têm a capacidade de crescer com a organização. Neemias era um destes homens. Sabia mudar de responsabilidades. Quando terminou o muro, deixou o capacete pesado de construtor para colocar o traje fino de executivo. Na fase seguinte da sua vida, Neemias necessitou de um conjunto de habilidades totalmente diferentes das que havia utilizado até o momento. Neemias estava pronto. No capítulo 7, Neemias demonstra suas tarefas gerenciais, essenciais para o crescimento consolidado. Você sabia que entre 90% a 95% das igrejas fundadas nunca passaram de 200 ou 300 pessoas? Chegam a 200 ou 300 pessoas e depois diminuem de tamanho. Sobe e desce, porque os líderes não sabem fazer a transição que Neemias apresenta no capítulo 7. Suas igrejas nunca crescem. A menos que o líder desenvolva essa habilidade, a organização nunca passa de ministério de apenas um homem. Como manter o que se conquista? Primeiro, recrutando líderes, buscando, preparando, delegando e envolvendo as outras pessoas. 2. Registrando o processo, mantendo um bom registro dos recursos existentes. 3. Obtendo apoio financeiro, achando os fundos necessários para financiar a operação que está sendo levantada a cabo. A Bíblia diz que toda a escritura é proveitosa. Como líder, decida agora mesmo aproveitar as lições de Neemias. Veja o que Neemias fez para obter sua transição de catalisador a consolidador. 1. Recrute mais líderes. Depois que os muros foram reconstruídos e que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados os porteiros, os cantores e os levitas. Assim que acabaram os muros, colocaram as portas. Neemias contratou mais pessoas, nomeou 3 classes distintas de líderes: porteiros, os guardião, os vigilantes, a polícia da cidade. Seu trabalho consistia em proteger e manter a paz. Cantores eram os líderes de adoração. A adoração era importante para Israel. Levitas eram os ajudantes dos sacerdotes. Para governar Jerusalém, encarreguei o meu irmão Hanani e com ele Hananias, comandantes da fortaleza, pois Hananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Neemias nomeou seu irmão Hanani um líder civil, como o prefeito de Jerusalém. Enquanto isso, Hananias tornou-se comandante da fortaleza, algo semelhante hoje ao chefe de polícia.
Em sua condição de governador, Neemias tinha agora um pessoal completo e contava com porteiros, cantores, levitas, um perfeito chefe de polícia. Estava demonstrando uma habilidade de liderança chave em toda organização que cresce. A capacidade para delegar estava envolvendo outras pessoas. Sabia que a administração diária da província era serviço para mais de um homem. Assim, estava entregando as responsabilidades, repartindo-as. Isto aconteceu muito tempo antes dos seminários de Peter Drucker e os livros como Em Busca da Essência, de Tom Peters. No entanto, Neemias compreendia os princípios básicos da administração. Sabia que era necessário dividir a responsabilidade. Alguém pode sonhar, desenhar, criar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo, mas faz falta pessoas para que os sonhos se convertam em realidade. Walter Disney. Neemias sabia que nenhuma organização poderia chegar a estabelecer-se se estivesse edificada sobre uma pessoa. O líder eficaz necessita passar de empreendedor a executivo. No princípio, Neemias fazia tudo. Não havia comitê. Ele não pedia opinião a ninguém e não tinha mais líderes. Ele fazia tudo. Neemias colocava sua mão em tudo. No princípio de todo projeto, o empreendedor deve envolver-se em todas as etapas do caminho. No entanto, à medida que o projeto vai crescendo, ele necessita delegar responsabilidades. O líder do projeto necessita entregar cada vez mais responsabilidade a seu pessoal, os líderes leigos ou outros ajudantes. A participação em tudo é magnífica para que o projeto comece a andar, mas, em longo prazo, não é uma forma eficaz de administrar. Quando comecei a igreja em Sadalabaca, em 1980, minha meta era entregar o ministério. No princípio, minha esposa Kay e eu fazia tudo. Eu imprimia os boletins, preparava as cadeiras, as recolhia, planejava o culto, pregava às vezes, recolhia as ofertas. No entanto, minha meta continuava sendo trabalhar de maneira que não fosse necessário a minha presença, entregar o ministério. Ainda que tivesse sido eu quem iniciou a igreja e a ergueu a igreja, não foi levantada sobre mim. Fomos buscando outros líderes, outras pessoas mais pessoal, entregando as responsabilidades do ministério. Já em 1989, a única coisa que ficou para eu fazer era pregar. Depois também comecei a compartilhar a pregação. Assim se entrega o ministério. O líder eficaz delega. Eu tive mantido todas as responsabilidades. Como no princípio, a igreja de Sadalabaca teria deixado de crescer ao chegar a 150 pessoas. Assim como estão as coisas, Sadalabaca me superou já faz muito tempo. Um dos preços do crescimento que você deve estar disposto a pagar é ter pessoas em sua equipe, as quais talvez você nunca veja ou com as quais nunca fale. Nosso ego precisa ser capaz de compartilhar a liderança. As pessoas em Sadalabaca para pedir conselho ou casamento e não me perguntam nada. Isso não me causa nenhum problema. Se eu fosse o único homem santo e preparado em Sadalabaca, teria ainda uma igreja muito pequena. A capacidade, o tempo, o esforço, a energia, o talento e os conhecimentos de uma pessoa têm as suas limitações. Por isso, Deus fez mais de uma pessoa. Você vai entregar o ministério, vai entregando a liderança. Este é o princípio da delegação. Neemias disse: já levantamos as muralhas. Chegou a hora de nós assegurarmos de que não iremos perdê-la. Vamos distribuir a liderança e delegou responsabilidades. Já que tudo se levanta ou cai de acordo com a liderança, o tipo de líderes que você escolhe é essencial. Se você tem pessoas erradas em posição de liderança, elas podem semear semente de destruição em qualquer empreendimento, ministério ou programa. Que tipo de líderes Neemias procurou? O que é importante para você ao escolher as pessoas que vão ajudá-lo? Procure o mesmo tipo de pessoas que Neemias buscou, gente íntegra, piedosa e fiel. A integridade. Para governar Jerusalém, encarreguei meu irmão Hanani e com ele Hananias, comandante da fortaleza, pois Hananias era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens.
Primeiro, tem de ser a integridade. O denominador comum da liderança é a integridade. Se não pode confiar em você, quem vai segui-lo? E se ninguém segue, você não é um líder. John Maxwell disse: o que acredita ser líder, mas ninguém o segue, está só se distraindo. Você precisa ser íntegro. A liderança se edifica sobre a confiança. Se as pessoas confiam em você, você é um líder. Se não confiam, não é um líder. E não importa o título que você dê a si mesmo. No momento em que você tem de dizer às pessoas que você é o líder, você já deixou de sê-lo. A liderança tem a ver totalmente com a confiança. B. Piedade. Era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. Neemias buscou pessoas que levassem a sério a sua relação com Deus. Temer a Deus significa ter reverência para com Ele. Está claro que Hanani era um homem espiritual que levava a Deus a sério. Quando Deus procura líderes, Ele quer saber que tipo de pessoas eles são. Qual a relação que tem com ele? A piedade é uma qualidade-chave para os líderes que Deus usa. C. Fidelidade. Tanto Hanani como Hananias tinham toda uma história de relação com Neemias. Ele os conhecia e já havia trabalhado com eles. Hanani foi quem fez a longa viagem até a Pérsia para falar com Neemias sobre os muros. Ele foi o que buscou a ajuda de Neemias. Se ele não houvesse dado o passo inicial, talvez Neemias nunca tivesse ido reconstruir os muros. Sua fidelidade demonstrava que era digno de confiança. Devem ser primeiramente experimentadores, depois, se não houver nada contra eles, que atua como diáconos. Quando colocamos numa posição de liderança alguém que não foi provado, 9 de cada 10 vezes se trata de uma bomba relógio. Você pode ter certeza disso. Procure pessoas que tenham demonstrado ser dignas de confiança. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu colocarei sobre muito. Venha e participe da alegria do Senhor. As ascensões têm como base fidelidade. Se formos fiel nas coisas pequenas, Deus nos dá coisas maiores. E as palavras que ouviu a dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar os outros. Paulo está dizendo a Timóteo: o que você tem visto e ouvido em mim, eu dou a você. Você tem de entregar às pessoas fiéis e de confiança que reúnem as qualidades para ensinar os outros. Comunique-o segundo a fidelidade deles. Invista em pessoas que são fiéis. Deus escolhe líderes baseado em duas coisas: sua vida pessoal e sua atuação no passado. Isto é sobre o que devemos orar quando buscamos um líder. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas quanto o sol não estiver alto. E antes que deixe o serviço, os porteiros deverão fechar as travas às portas. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas, alguns impostos no muro, outros em frente de suas casas. Neemias escolheu seus líderes e agora lhes deu uma clara descrição de suas responsabilidades. Ele lhes faz algumas indicações muito concretas. Vigiem, mantenham-se em guarda, estejam alerta, tenham cuidado. Os muros já foram levantados, as portas estão em seu lugar, mas temos de continuar vigiando. As portas de uma cidade eram a chave de sua segurança. Imagine isto: durante os 52 dias passados, o povo trabalhou dia e noite para reconstruir os seus famosos muros. Agora já estavam terminados. As gigantescas portas estão em seu lugar. Então, uma noite que eles se esqueçam de designar vigias, um inimigo desliza para dentro da cidade e volta a capturar. Isso não seria trágico? Deus quer que você compreenda este princípio. O que é obtido precisa ser cuidado. Essa é a razão para a história de Neemias estar na Bíblia. Se você não cuida do que obteve, vai perdê-lo. Nunca estejamos seguros de que, por haver alcançado certo nível de êxito, você vai permanecer sem nenhum esforço no lugar que chegou. Temos de proteger o que alcançamos. Você já se esforçou para perder peso só para ver depois como voltam os quilos, os centímetros com maior rapidez?
que antes, e tudo porque não estava cuidando do que havia ganhado ou perdido. Os sucessos do passado não são garantias de um sucesso contínuo. Nós podemos passar anos aprendendo um idioma estrangeiro e perdemos simplesmente porque não utilizamos um princípio da vida: use ou perca-o. Esse princípio também é certo em nossa vida espiritual. Podemos chegar a grande sucesso em nosso caminhar com Cristo, só para perder terreno e cair depois, quando baixamos a guarda. Quando falo com pessoas que estão espiritualmente caídas, percebo que não se trata de algo agora, ama o Senhor, e dentro de 1 minuto não ama mais. Essas pessoas passaram de amar Deus agora para esquecê-lo dentro de 1 minuto. Não é um amor que se transforma em ódio, mas é uma simples questão de descuido. Quanto você precisa se esforçar para que as ervas daninhas nasçam em seu quintal? Nada. Crescem sozinhas enquanto não estamos atentos. As ervas daninhas são um sinal de descuido. E as ervas daninhas do espírito crescem até asfixiar nossa vida, se descuidamos da nossa vida básica cristã. Precisamos proteger o que temos ganhados, tanto no físico como no espiritual. Portanto, estejam com a mente preparada, prontas para agir. Estejam alerta e coloque toda a esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Nas Escrituras vamos ver que Jesus diz muitas vezes: vigiem e orem. Precisamos vigiar nossa vida pessoal com o fim de não perder o terreno para o diabo. O primeiro princípio para manter o que já ganhamos é ao recrutar novos líderes e delegar responsabilidades. Crie um sistema de apoio que o faça com quem nem tudo dependa de você. 2. Registre seu progresso. Para sobreviver, é essencial manter bons registros contábeis. Você precisa estabelecer algum tipo de sistema de contabilidade e manutenção de estatística. A contabilidade geralmente se refere ao dinheiro, mas em Neemias 7, vemos que ele está fazendo uma estatística das pessoas. As pessoas são mais importantes que o dinheiro. Nossos registros sobre as pessoas que estão em nosso negócio ou ministério devem ser pelo menos tão bons como a nossa contabilidade financeira e talvez melhores do que elas. Registre seu progresso, mantenha o rastro de seu povo. Neemias fez um censo. Não era só para ver quantas pessoas havia ali, mas também para ver quem eles eram. O capítulo 7 é o mais comprido do livro, porque é uma lista de descendências e genealogias. Para a maioria de nós, nos parece aborrecido ler essas listas e nós o saltamos. No entanto, foi Deus quem a colocou ali. De fato, há 3 listas de nomes no livro de Neemias, no capítulo 7, 11 e 12. 3 listas completas de pessoas. Seus nomes não têm grande importância para você ou para mim, mas tiveram para Neemias. Para ele, as pessoas eram importantes e significaram muito para Deus. Caso contrário, seus nomes não estariam na Bíblia. Para Deus, as pessoas são importantes. Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, ó meu Deus, pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por familiares. Encontrei o registro, a genealogia dos que foram os primeiros a voltar. Assim, estavam registrados ali. Neemias estava começando um programa populacional. Ele construiu os muros que rodeavam a cidade. Colocou as portas no seu lugar. Agora se dá conta de algo: poucas pessoas vivem na cidade. Enquanto os muros estavam destruídos, a cidade não era um lugar seguro para se viver e por isso as pessoas iam mudando para os campos. Neemias compreendeu a necessidade de atrair novamente pessoas à cidade para fortificá-la internamente. Se a cidade de Deus necessitava de proteção, ele necessitava de pessoas que viveriam ali para cuidar dela. Por isso disse: vou fazer um censo para averiguar quantos somos e quem somos. Depois vamos fazer um certo número, talvez 10%, volte a morar na cidade. Ele compreendia a necessidade de reforçar as estruturas internas.
Essa é a segunda coisa que você precisa fazer no processo de consolidação. Para que Jerusalém continuasse adiante, precisava ter gente suficiente nos lugares corretos, a fim de ser forte. O que Neemias estava fazendo parecia muito com um programa de renovação urbana. Neemias sabia que era Deus quem havia inspirado a contar toda aquela gente. Vejamos o que diz a palavra. Por isso, ó meu Deus, pois em meu coração o verdadeiro líder se mantém em sintonia com Deus. Foi Deus quem lhe disse que fizesse o que estava fazendo. Se Neemias não tivesse permanecido perto de Deus e com o costume de falar com ele, não saberia o que tinha de fazer. Agora sabia que era Deus quem o havia inspirado a manter bons registros. A contabilidade e o ministério espiritual, tudo o que tem a ver com a obra de Deus é um ministério espiritual. Desde o versículo 7 até o 69, temos a contagem do povo. Ele faz uma lista dos líderes, divide o povo por família e por cidades. Põe na lista também os líderes religiosos e os sacerdotes, e os levitas, os cantores, os criados do templo e os descendentes de Salomão, e até aqueles cujo sangue não era 100% judeu. Depois das pessoas, faz uma lista das prioridades, o gado e outros bens. Neemias contabilizava tudo. No final, lemos o grande total de 49.942 pessoas. Neemias era responsável por uma cidade de cerca de 50.000 pessoas. Por que Deus quis colocar na Bíblia todos esses nomes? Não são mencionados apenas aqui, mas na mesma lista aparece em Esdras 2. Está claro que a editora de Deus não se preocupava em contar palavras, porque Deus quis que todos esses nomes estivessem em 2 lugares da Bíblia. Parece uma perda de espaço. Eu creio que ele fez por 2 razões. Primeira razão, no ano de 586 a.C., o rei Zorobabel permitiu que regressasse a Jerusalém o primeiro grupo de judeus levados ao cativeiro da Babilônia. As pessoas mencionadas por Esdras e Neemias estavam neste primeiro grupo. Depois de 70 anos, estavam acomodados na Pérsia. Ainda que não fosse sua terra, regressar significava para eles dar um passo de fé. Era um povo de Deus. Sua decisão foi difícil, mas queriam voltar para sua terra, onde poderia adorar ao seu Senhor. Segunda razão, aqueles eram os que haviam reconstruído os muros. Seus nomes ficaram escritos para a posteridade, como reconhecimento do que havia feito. Deus se lembra de todos os passos de fé que damos e os reconhece. Essas listas são como um pequeno hall de fama de Deus. Milhares de anos mais tarde, conhecemos os nomes dos que reconstruíram os muros. Sabemos que tiveram fé suficiente para sair da Pérsia, regressar à sua terra e tratar de reconstruir o templo. Deus lembra e reconhece todos os passos de fé que damos. Pareceu-lhe que aquelas pessoas eram importantes o suficiente para colocar os seus nomes na Bíblia. Eu me pergunto se meu nome estará na lista de honra de Deus. Essa é uma boa pergunta. Se Deus fizesse uma lista de pessoas que estão cumprindo sua vontade, eu estaria nela? Você estaria? Que evidências de fé existem em minha vida? E na sua? Deus pensa que estou fazendo o que Ele quer que eu faça. O que Ele pensa sobre você? A segunda tarefa do bom administrador consiste em manter um bom registro. Procura conhecer o estado do seu rebanho, cuida muito de suas ovelhas. Deus está falando aos pastores e aos líderes. Precisamos conhecer nossas ovelhas. Em João, Jesus diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Toda boa organização sabe a quem pertence. Ainda numa igreja tão grande como a de Sedalabac, temos formas de manter o contato com o nosso povo. Usamos bases de dados no computadores, folhetos que as pessoas preenchem nas reuniões dos finais de semana e outras ferramentas com o objetivo de seguir os passos das pessoas que consideram que Sedalabac é a sua igreja. Todas as semanas recebemos centenas de pedidos de oração, comentários, citações, ideias e outras petições.
Eu leio as que eu posso, o resto eu delego aos outros membros do corpo administrativo. De imediato, temos na equipe certas pessoas que começam a atender às distintas necessidades de outros. Alguns recebem uma carta, outros uma visita. Para manter-me em contato, utilizo uma ferramenta chamada O Resumo do Pastor, que contém, resumidamente, toda a informação que chegou na semana. Os pedidos de oração, depois de separados dos comentários pessoais, vão para todos os membros da equipe e todos recebem um resumo do pastor. Esses informativos regulares nos ajudam a conhecer bem o estado do nosso rebanho. Fazemo-lo porque a Bíblia nos manda manter uma boa contabilidade do nosso rebanho. Sadalabac é uma igreja muito grande, graças a Deus. Buscamos manter contato com o nosso povo. Em geral, nosso sistema funciona bem. Sim, há pessoas com os quais perdemos o contato, mas estamos fazendo um esforço. A Bíblia fala do bom pastor que deixou as 99 ovelhas para ir buscar da que se havia perdido. Como ele soube que ela se havia perdido? Porque ele as contou. Quando o total que somou era 99, ele se deu conta de que havia perdido uma. Nós contamos não só para saber quais as que estão, mas para saber quais não estão. Na igreja de Sadalabac temos um ditado: contamos as pessoas porque as pessoas contam. Os líderes necessitam recrutar boas pessoas, delegar e estender a liderança para poder ser eficaz. O líder precisa manter um bom registro e saber onde se encontram as pessoas em seus momentos de necessidade. Há uma terceira coisa que Neemias fez. É algo de que ninguém gosta, mas é tarefa do líder. 3. Obtém apoio financeiro. Alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria 170 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata para a realização do trabalho. O total dado pelo restante do povo foi de 170 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 67 vestes para os sacerdotes. Alguém tinha de pedir o dinheiro necessário para que a obra de Deus seguisse adiante. Neemias começou uma campanha de arrecadação de fundos a fim de conseguir o dinheiro para restaurar o templo. Observe a ordem que foram contribuindo. Primeiramente, contribuíram os líderes. Eles eram os que tinham de dar o exemplo. O governador chegou até a dizer quanto ele estava dando. Se Neemias fizesse isso hoje, diria que ele estava querendo aparecer. Mas é certo que ele estava procurando ser um modelo de uma conduta piedosa, estava dando o exemplo. Ele foi o que mais deu, foi o que mais se sacrificou. Em segundo lugar, os cabeças de família também contribuíram com o seu presente. Se somarmos tudo o que se deu, chegaria a mais de 5 milhões de dólares em dinheiro hoje. Em terceiro lugar, todos os demais deram o que tinha. Senhor, ajuda-nos a aprender que não basta apenas triunfar, precisamos obter o prêmio. Ajuda-nos a aprender a ser tanto catalisadores quanto consolidadores. Obrigado pelo exemplo de Neemias. Sabemos que nem todos no mundo podem ter habilidades em ambos os aspectos, mas te agradecemos porque temos uma imagem, um modelo a seguir. Queremos ser líderes que tu possas usar para mudar o mundo. Ajuda-nos a aprender, a fazer com eficiência a transição dos papéis, recrutar pessoas capazes e responsáveis e confiar-lhes o trabalho que nós não podemos fazer sozinho. Ajuda-nos a aprender a delegar tarefas. Por último, Senhor, sabemos que as pessoas são muito mais importantes que o dinheiro, as coisas e os projetos. Ajuda-nos a achar formas criativas para saber quem são os nossos. Ajuda-nos a aprender a administrar a base, conhecer os membros da nossa equipe, os membros da nossa igreja e o nosso pessoal, como o que ajudaram a Neemias reconstruir os muros. Todos somos importantes para ti. Senhor, ensina-nos, por meio da tua palavra, a crescer no papel da liderança que nos deste. Fazei-nos como Neemias, Senhor, fazei-nos como tu. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Guia para a aplicação do princípio 10.
Como os líderes mantêm suas vitórias? Aplicando os propósitos de Deus. Comunhão. As pessoas necessitam reconhecimento. Esta é uma das razões pelas quais, no corpo de Cristo, encontramos reconhecimento e apoio entre os membros. Como líder, você conhece todos em seu grupo, igreja ou organização? Como você se sente ao ser cumprimentado por alguém a quem você respeita? Como as pessoas que separam tempo para você faz você se sentir? O que você pode fazer para ser esse tipo de líder? O tipo de pessoa que todos querem que as cumprimentem? Discipulado. Alguma vez você alcançou grandes vitórias espirituais, logo perdeu-as por descuido? Todo cristão, mesmo os pastores, são suscetíveis a isso. O que não significa que você deixou de amar a Deus, mas que temporariamente esqueceu dele. Como você pode evitar que as raízes de negligências cresçam em seu jardim espiritual? Você criou um plano regular e consistente de crescimento espiritual em sua vida cristã? Você está seguindo esse plano? Faça todos os esforços possíveis para ter um tempo com Deus diariamente. Apegue-se a Ele. Os rituais são importantes para alcançar consistência, mas procure sempre maneiras novas de se aproximar de Deus, evitando assim o estacamento espiritual. Tenha cuidado para não perder o que você ganhou. Ministério. Como líder, você pode estar envolvido em um grande número de projetos valiosos, mas o seu verdadeiro ministério é com sua equipe. Deus pede que ensine a liderar como você lidera. Para ver o seu negócio, ministério, igreja ou evento a crescer, você necessita investir em gente de fé. Deve transmitir-lhe o que você conhece. Você está fazendo isto? Você investiria seu conhecimento, tempo e confiança naqueles que seguem suas pegadas? Que outra coisa você pode fazer? Você pode oferecer seminários, classes, tutoriais? Todas essas são maneiras duradouras de ministrar. Evangelismo. Para alcançar as pessoas com as boas novas de Cristo, devemos entender onde está a sua necessidade. Um exemplo de quão valiosa é essa categoria está em Neemias 7, 6, 69. Como lidar? Como você pode descobrir as necessidades de sua comunidade? Onde Deus quer que você encontre essas necessidades? Como essas descobertas podem nos ajudar? Adoração. Quando adoramos a Deus, expressamos a nossa gratidão. Como o nosso compromisso de manter as vitórias alcançadas e a forma de agradecer a Deus. Agora que você reconhece a importância dessas facetas, o que você pode fazer para honrar o seu Senhor por meio de seu negócio, ministério ou da sua vida pessoal? Mostre a sua gratidão ao Senhor. Pontos para reflexão. Lemos ao capítulo de 1 ao 7 de Neemias, sabemos agora de que é feito um líder, como um líder deve orar, como deve planejar, motivar os outros, lidar com as oposições, organizar projetos, resolver problemas, vencer a tentação. Sabemos os segredos dos super executores, além do mais, como manter essa vitória uma vez que foi alcançada. Agora o que temos todos os ingredientes, como mesclar para fazer um grande líder. Nisto consiste o nosso próximo capítulo. Finalizamos aqui o capítulo 10. Quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e nos comentários o que você aprendeu, o que tocou fundo no seu coração com essa mensagem de Neemias. Sejamos gratos para as pessoas que nos servem. Mostre a sua gratidão a Deus. Meu nome é Isabel Dalmagro. Acesse agora o próximo capítulo. Gratidão!